Passo a passo rapidinho de uma maquiagem básica que vocês conseguem fazer em menos de 15 minutos aí. De cara lavada aqui pra mostrar pra vocês como é que eu acordo, basicamente. Só que hoje eu vou ensinar pra vocês a maquiagem que eu faço todos os dias que eu preciso sair ou fazer alguma coisa fora e que eu preciso estar mais ajeitadinha. Ela é super rápida, básica e ela não demora. Eu uso só corretivo, eu nem utilizo base, uma esponjinha, um corretivo, mas no decorrer do vídeo eu vou mostrando pra vocês. E depois vocês me contam aqui nos comentários se vocês também têm o costume de fazer essas maquiagens rapidinhas pro dia a dia, ou se vocês fazem as mais elaboradas, ou se vocês são do time que só passa um rímel e sai correndo. Eu vou prender o cabelo pra dar uma ajudada aqui. O cenário tá um pouquinho diferente hoje, porque eu resolvi gravar aqui no quarto. E eu tô sem meu microfone, e no último vídeo o microfone também ficou fazendo barulho. Aí eu optei por tirar. Eu separei aqui as duas opções que geralmente eu uso de maquiagem. Essa aqui, inclusive, foi um combinho que eu acabei fazendo na última vez correndo, porque eu tava com a neném no colo e as minhas maquiagens estavam lá embaixo. E aí eu, não, vou ter que pegar o que tem aqui. Então, eu vou ir mostrando pra vocês, conforme eu for fazendo a maquiagem, tá? Primeira coisa que eu faço, eu coloco um hidratante no rosto. Verão, inverno, o que for, eu tô sempre hidratando o rosto. É super importante pra que a pele fique bonita e que a maquiagem dure mais tempo também. Eu não cheguei a falar isso no outro vídeo, mas pele oleosa também tem que ser hidratada, gurias. Porque a oleosidade não tem relação com a hidratação. Hidratação a gente fala muito relacionada à água e oleosidade a gente fala em sebo, gordura, óleo, né? Então uma coisa não tem relação com a outra. Inclusive, peles muito desidratadas podem sim estar oleosas e é como se fosse um efeito rebote. A tua pele às vezes está produzindo mais sebo para tentar suprir a hidratação que ela não tem. Então é super importante que tu use um hidratante que seja da tua preferência, que tu goste e que tenha se adequado bem à tua pele. E eu não vou mentir, eu ainda aplico um pouco desse Cicaplast na região das olheiras, porque eu tenho bastante linha fina. Eu sou super branquinha, então acaba que marca pra caramba as linhas aqui ao redor dos olhos. Inclusive, meu Botox tá vencendo, tá vencido. Então, o hidratante mais potente aqui nessa região, pra mim, ajuda. Vocês têm que fazer o teste aí e ver se não vai ficar muito carregado, muito pesado. Mas pra mim tem sido muito bom. Agora eu venho com um corretivo. Eu aplico nessas regiões. A minha não tá úmida, mas o ideal é que ela esteja úmida. Só que agora eu tô com preguiça de umedecer. Vocês podem ver que eu aplico no centro do rosto e aí eu vou espalhando, vou puxando pra periferia do rosto, pro contorno do rosto, tá? Eu vou ficar bem fantasminha aqui, mas depois a gente resolve isso. A esponjinha úmida, ela acaba ficando mais fofinha. Inclusive, facilita a aplicação. Eu vou molhar. Eu voltei com a esponjinha úmida, vocês podem ver que ela fica o dobro do tamanho e muito mais macia. Inclusive, pra dar acabamento é melhor. Mas eu tava com preguiça, rateei, agora eu voltei e tô fazendo um acabamento com ela mais úmida. Eu vou voltar com um pouquinho mais de corretivo, mas é pouquinha coisa, só aqui nessa região e no meu nariz, que tá bem vermelhinho. Porque o restante do meu rosto acabou que ficou todo coberto. Depois que eu apliquei, então, o corretivo e reapliquei nessas regiões mais pontuais, eu vou vir... Tô pegando aqui do lado, tá? Eu vou vir com um blush. Esse aqui, na verdade, ele é um blushzinho, é quase um iluminador. Só que como eu tenho a pele super branquinha, ele acaba ficando bem rosadinho. Daí eu pego com um pincel, pode ser o pincel que vocês tiverem aí. Como ele é mais compactozinho, eu dou uma esfregadinha boa pra ele soltar produto. E venho aplicando aqui, sempre daqui pra cima. Porque se a gente aplica, que isso é uma coisa que acontece bastante, as pessoas têm mania de aplicar o blush assim e só aqui. Tu acaba arredondando o rosto e não deixa com aquela sensação de que o rosto tá mais longilíneo, assim, não sei se é a expressão certa. Mas sempre daqui pra cima, ó. E sem aplicar o pó. Por quê? Porque isso vai aumentar a durabilidade do produto na tua pele e vai durar mais tempo. E como vocês conseguem ver, vai melhorando, assim. Tu vai vendo que vai melhorando a tua pele. Tu não vai ficando mais com tanto cara de fantasminha, que é o meu caso. Eu sempre aplico aqui um pouquinho no topinho do nariz.
É costume, não precisa fazer, mas eu tenho mania, inclusive essa mania minha filha pegou, e agora tudo ela acha que tem que passar blush no nariz e na testa. Mas lembrem sempre, blush na região aqui, dá um sorrisinho, e toda essa extremidade aqui, ó, que levanta, a gente aplica o blush, então. Depois eu vou vir com o pó. Eu tenho esse da Bruna Malheiros, ele é um pouquinho mais escuro pra minha pele. Eu tenho costume, na verdade, de usar o da Lu Ferraz, da LF Pro. Só que como eu fiz a maquiagem no outro dia com todo esse kit e ficou super boa, tanto pro vídeo quanto pro meu dia a dia, eu vou reaplicar com esse da Bruna Malheiros de novo. Pega um pincel fofão. Aquele dia eu fiz assim com o pincel fofão e eu gostei. Geralmente eu aplico com a bundinha da esponjinha e dá certo também. Então vai muito do que tu tá habituada a fazer aí na tua casa. Antes de aplicar o pó de novo, o que tu vai fazer? Tu vai vir aqui e vai tirar as dobrinhas de produto que ficaram, principalmente na região das olheiras ou na região que tu tenha mais algumas linhas finas. Pode ser aqui do ladinho, aqui, aqui na dobrinha do olho, porque tudo que tu selar e tu não tiver esfumado antes com a esponjinha, ela vai ficar marcada. Então, agora eu venho com o pincel fofão, olho bem pra cima e aplico. Aqui embaixo, aí eu já vou mais com o pincel mais solto e vou esfumando, porque eu não preciso concentrar tanto. Pelo menos essa parte aqui da minha pele, ela acaba sendo não tão oleosa, então não preciso de um, digamos assim, um excesso de pó nessa região. Aqui na região central do rosto, sim, eu acabo aplicando com um pouco mais de intensidade. Inclusive, volto com o produto ali pra aplicar de novo. Vocês vão ver agora que eu vou pegar mais um pouquinho e vou aplicar. Porque nessa região eu quero que fique bem seladinho e não corro o risco de ir craquelando ao longo do dia. Tudo bem? Oi, tudo bem? A mãe tá chorando muito? Posso ver você? Pode. Tá se maquiando? Uhum. Por quê? Pra ficar bonita? Pra pessoa ver você? É. Essa região aqui dos olhos, eu reapliquei mais uma camada. Se tu vai com uma esponjinha, às vezes tu não precisa mais de uma camada. Tu vai uma vez com a esponjinha ali, ela acaba botando, depositando muito mais produto do que com um pincel fofão. Mas eu gostei de fazer assim a outra vez que eu fiz, então tô repetindo o processo. Iluminador também, apesar de já ser bem brilhoso esse blush. Mas eu vou aplicar um pouquinho ali pra ver até como é que fica. E já dou uma testada nesse pincel, que eu ainda não tinha usado. Inclusive, o meu iluminador tá só na capa da gaita. Aplicar o iluminador antes de passar o pó. Por quê? Porque tu vai estar com a pele um pouquinho mais peguentinha e aí o produto vai fixar melhor. Gostei do pincel até. Vou mostrar pra vocês bem no improviso como é que eu fiz aquele dia e eu gostei e deu certo. Esse aqui não é um pincel ideal pra sobrancelha, mas aquele dia eu tava sem o meu kitzinho aqui e foi que eu usei. Ele é um pincelzinho assim. O ideal é aquele chanfradinho. Esse aqui, mas só pra vocês verem que dá pra fazer com o que tu achar aí. Desde que tu faça com cuidado ali, pegando o jeito, dá super certo. Eu vou só fazer a minha sobrancelha. Que eu tô pintando ela, então acaba ficando um pouco mais fácil. Porque senão geralmente ela dá cor dos meus cílios, então eu nem enxergo ela direito. E aí é muito mais trabalhoso, mas depois que eu passei um pouco de tinta na sobrancelha, a minha vida ficou mais prática. Eu só dou uma esfumada, na verdade, a sobrancelha. Dou uma preenchida, onde tem um pouquinho de falha. E onde já tá saindo a parte da tinta. Com o pincel mais fininho, tu acaba conseguindo fazer melhor esses contorninhos, esses cantinhos assim. Mas eu tô mostrando pra vocês que dá pra fazer com qualquer pincel. O pincel que tu tiver aí na tua casa é muito tranquilo de fazer e rápido. Outra coisa que eu fiz aquele dia, e que eu sempre faço na minha maquiagem do dia a dia, e eu indico muito, inclusive faço na minha mãe quando eu maquio ela, é escurecer o canto externo do olho. Essa região aqui não tem segredo, é só tu pegar um pincelzinho, pode pegar até o minguinho e aplicar aqui nessa região. Por quê? Porque vai dar uma sensação de que tá mais cheio, tá mais robusto essa região quando tu aplicar o rímel. Então, se tu tem pouquinho cílios e quando tu estiver aplicando o rímel, também tu vai ver, faz esse esfumadinho bem no cantinho externo, que vai ficar super bonito, vai dar uma boa valorizada no olhar e também nos cílios. Eu ainda dou uma puxadinha, não é obrigatório, tu pode ficar só com o esfumado pra dentro da região da pálpebra, não precisa puxar pra fora, mas eu gosto de deixar mais gateadinho o olho. Eu tô usando um marronzinho mais escuro, porque eu acho que com o marrom a gente consegue ser um pouco mais sutil, não ficar aquela coisa tão punk de tipo um delineado preto, sabe? Mais dia a dia. Não que eu não goste de delineado preto, eu acho lindo. Porém, depois que eu descobri delineado com sombra, marrom,
eu não faço mais delineado preto. O resto de produto que eu tenho no pincel, eu vou esfumar aqui embaixo. Não é obrigatório também. Mas eu sinto que às vezes deixa um pouquinho mais marcado o olho. Um pouco mais contornado. E eu acho que fica bonito. Vocês podem pular essa etapa, não tem necessidade. Agora, eu vou vir com um rímel. Essa linha saiu de linha da Boticário. Tem uns bons aninhos que eu tenho ele. E eu sigo usando, ele é bom. Não. Na real, às vezes eu acho que ele é até melhor que o Decolossal da Maybelline. Porém, eu ainda uso o Decolossal da Maybelline, porque pra mim, eu já testei vários rímels. Tinha um muito bom, na verdade, da Ruby Rose, que era o tropical da Ruby Rose, um verdinho. Nunca mais vi, mas é que também faz muito tempo que eu acabo não assistindo e não acompanhando tanta resenha, assim, de maquiagem. Então, eu não sei se eles só trocaram a embalagem e continua o mesmo produto, ou se de fato ele não produziram mais aquele, mas era um muito bom. Ele tem as cerdas bem pequenininha. Esse aqui, ele é compridinho e tem vários tamanhos de cerdas, ó. Só que são cerdas durinhas. E aquele, o Trópico, acho que era Trópico o nome, o Trópico da Ruby Rose, se eu não me engano, ele iniciou custando, tipo, 15 pila, e depois que, puf, estourou do mundo das blogueiras, aí ele passou a ser uns 25, 30 reais, mas ele ainda valia o preço. Eu passo o rímel desde a raiz, puxando sempre pra fora, e eu ainda vou girando o rímel pra que ele pegue bem. O que que acontece? Os meus cílios são super clarinhos. Então, se eu não pego desde a raiz, puxando até a pontinha, acaba que fica os branquinhos, fica como se fosse uma falhinha. Quem tem os cílios pretos, pode ser que seja mais prático, mas eu só quero mostrar pra vocês que é muito simples, é muito tranquilo, foi uma maquiagem, ela só demorou mais porque eu fiquei conversando com vocês, porque senão ela é super rapidinho de fazer. Aplica um pouquinho aqui embaixo. Eu vou só tirar o excesso que ficou aqui, um pouquinho de produto. O que mais dá pra fazer? Pode aplicar um contorno. Eu não faço isso sempre, mas eu vou fazer pra vocês até pra mostrar a direção que a gente vai fazer. Eu não pego do tragos da orelha, eu pego daqui de cima até aqui, essa região mais ou menos, pra que continue fazendo essa sensação de que eu tenho o rosto mais fino. Então, eu vou lá, vou dar batidinhas do produto, vou dar umas batidinhas daqui de cima e vou descendo com batidinhas. Depois, quando a pele tá selada, é mais fácil que tu consegue esfumar com mais praticidade. Ó, eu não aplico aqui e trago até aqui embaixo, porque isso vai dar uma sensação pro teu rosto de derretimento e além de que vai ficar, parece que, aumentar às vezes a bochecha, se tu é uma pessoa que tem um rosto mais bochechudinho. Então, o ideal, começa sempre daqui, de cima, e vai descendo. Mesma coisa do outro lado. Aqui de cima, batidinhas, e aí eu vou descendo. O que eu faço também, pra eu não ficar com essa cara pálida no rosto todo? Eu aplico próximo à raiz do cabelo também, um pouquinho de produto. Eu já tenho as testas um pouquinho mais salientes também, então ela dá uma ajudada a disfarçar. Se tu tem a testa pequenininha e tu quiser só tirar essa sensação de que tá muito branquinho em função do corretivo ou da base que tu aplicou, tu passa bem próximo à raiz do cabelo, mas lembrando de não afunilar muito pra não ficar com aquela carinha tão fechadinha, tu passa um pouquinho só pra tirar essa cara de quem passou produto, e eu passo aqui um pouquinho na ponta do nariz também. A maquiagem é basicamente essa, na verdade é isso. Vou mostrar pra vocês o que eu usei de produto. Eu usei um corretivo, qualquer paletinha que tu tenha aí pra aplicar a sombra aqui no cantinho e na sobrancelha. O pó, que é importante, mesmo que tu tenha pele seca, daí aplica com um pincel fofão que ele fica mais esfumado. Além desses aqui, passei o meu hidratante antes, obviamente, o rímel e o blush. Foi isso que eu utilizei. Tá? Aí, claro, dei agora no final essa opção de se tu quiser passar e esfumar um pouquinho mais com um contorno, com um bronzer, também fica super bom. Tu pode fazer quanto menos produtos, mais vai ficar com aquela carinha de, ai, acordei assim. Ou não, desde que tu dose bem a quantidade de produto, também vai ficar com a carinha de acordei assim. Pincéis, gurias. Usei esse aqui bem fofão pra aplicar o pó. Esse daqui eu utilizei pra o blush. E esse daqui eu usei pra passar o iluminador. Também é opcional. Se o teu blush já tem brilho, não tem necessidade de tu aplicar um outro iluminador. Eu passei porque eu tenho mania de querer enfiar produto em cima, mas não teria necessidade. Uma coisa que eu vou fazer agora no final. Depois que eu vim com o bronzer ou com o contorno, eu ainda venho com o meu pincel de pó. Pra dar mais uma refinada aqui na minha pele. E é isso.
Vou soltar meu cabelo. Foi uma maquiagem bem rapidinha, que é uma maquiagem que tu fica bonita pra ir bater perna, fazer o que tu precisa fazer. E também, por se tu precisa trabalhar ou fazer até fotos. Eu tenho gravado os vídeos com essa maquiagem, tem ficado super bom. Ela é uma maquiagem coringa, ela não precisa de muita coisa, como vocês viram, é só uma sombrinha na sobrancelha, um pouquinho aqui no finalzinho do olho e corretivo. Eu não uso base no dia a dia, não tenho costume, na verdade faz muito tempo que eu não tenho costume de aplicar base, mesmo quando eu vou sair, que também faz tempo que eu não faço, mas mesmo quando eu não vou sair, mesmo quando eu vou sair, eu acabo não usando a base, uso corretivo no centro do rosto e vou espalhando para as extremidades, tá? Se tu gosta desse tipo de conteúdo e tu acha legal que eu traga, de repente, uma resenha relacionada a algum produto, ou se tu tem dúvida de algum produto, se ele é bom ou não, ou para que serve, ou até mesmo aquele kit de pincel para iniciante, ou um kit básico de maquiagem do zero, então deixa aqui nos comentários, e aí eu vou pensar em como eu posso fazer esse vídeo e trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Tá tendo vídeo toda segunda. Essa semana que passou agora foi na terça, porque eu acabei me atrapalhando com as meninas. Mas toda semana tem vídeo, então não deixa de te inscrever para não perder mais nenhum.